Estamos de volta ao vivo em Oeste Sem Filtro, agora às 20 horas 32 minutos. Olha, a gente ainda segue com mais de 93 mil telas acompanhando Sem Filtro, Piotr. A gente lembra que essa sessão de hoje, desta quarta-feira, ainda não acabou. O ministro Luiz Fux pediu uma pausa ali, 10 minutinhos, para tomar uma água, para descansar, mas pelo que a gente percebeu, ele está disposto aí até o fim dessa noite para trazer os seus votos em relação aos demais 5 réus. Ele já se manifestou em relação a Mauro Cid, Almir Garnier e Jair Bolsonaro. Tem mais ainda 5 réus pela frente. A gente, claro, vai seguir transmitindo no nosso canal aqui da Revista Oeste do YouTube. E agora, Piotr, eu estou acompanhando o chat, muita gente alegre, contente aí com esse voto, né? Esse alento aos brasileiros. É bom de ver, de ouvir o ministro Luiz Fux trazendo ali ponto a ponto várias ilegalidades, questões técnicas, jurídicas, mas até de fácil compreensão, e questões que nós vínhamos falando há muitos meses. Como é bom a gente ouvir um jurista, um juiz de carreira se debruçar, trazer precedentes, jurisprudência, outros magistrados, outros juristas aí que embasam, né, toda a fundamentação jurídica que ele tem trazido aí ao longo do seu voto. E também chama a atenção que ele resolveu individualizar, ele escolheu, né, esse caminho, que é o mais correto, já que são 8 réus, 8 condutas diferentes. Ele foi ali, por isso, também a extensão do seu voto, são 8 réus e 5 crimes imputados pelo Procurador-Geral da República. Então, claro, ele se debruçou em cada aspecto, cada detalhe aí da conduta dos réus. É dever do juiz fundamentar suas alegações, o seu voto, como ele fez questão de lembrar o presidente da primeira turma, o ministro Zanin. Paula, a gente tem dito há muito tempo que a nós todos não era necessário nada além da lei e da Constituição. A gente só queria a legalidade de volta. O que o ministro Fux está nos trazendo neste momento é exatamente isso. Uma análise criteriosa, justa, baseada na lei, fundamentada, argumentada. Não é eu acho, eu penso, nada disso. Ele disse algo que chamou a atenção porque há muito tempo a gente não viu. O ônus da prova cabe à acusação. E ele disse que o Ministério Público não foi capaz de apresentar essas provas. E ele detalhou. Aliás, a cautela dele em analisar ponto a ponto fundamentou, na verdade, um voto extremamente duro contra todos os abusos e absurdos que a gente tem reclamado aqui há muito tempo, que as defesas dos réus fizeram questão. A escolha de colocar isso em grupos e de colocar 4, 5 crimes para cada um dos réus foi da acusação. E, obviamente, que a ele agora, e esse voto longo, né, eu queria dizer, combater o fim do mundo leva tempo. Porque tudo isso é fruto ainda daquele malfadado inquérito do fim do mundo que começou lá em 2019. Curiosamente, ou nem tão curiosamente assim, tem à frente ainda o ministro Alexandre de Moraes, que foi exatamente o primeiro lá no 4781, se não me engano, o inquérito do fim do mundo, e ele continuou com aquela sucessão de arbitros e tira passaporte de jornalistas, tira redes sociais, congela contas bancárias, uma série de coisas, sem fundamentação, sem acesso aos autos, como a gente pôde perceber depois. A Vaza Toga mostra, por exemplo, a fragilidade de cada uma daquelas acusações, da forma como aquilo foi conduzido. O que o ministro Fux, sem entrar na Vaza Toga, imagina se ele decidisse entrar na Vaza Toga, sem entrar na Vaza Toga, se atendo apenas aos autos, à acusação, à denúncia feita, ele vai lá e desmonta ponto a ponto. E busca, obviamente, no detalhe de cada uma das alegações. Nessa conversa não aconteceu nada. Naquela outra conversa ele poderia só simplesmente absolver. Não, ele foi lá e ponto a ponto destrói. Ele demoliu a acusação. Aliás, chama a atenção como é que o Procurador-Geral da República vai ser reconduzido ao cargo depois de ter um voto como esse, né? Um voto como esse que desmonta a acusação e o papel do parquê, como ele cita, né? Que é exatamente o Ministério Público. Eu vou só entrar num ponto, Paula, se ainda der tempo. A Ana citou aí a Corte Interamericana de Direitos Humanos, do Pacto de São José, do qual o Brasil sim é signatário desde 1992, ou seja, faz muito tempo, já está, como se diz, no direito assentado, ninguém mais vai questionar esse ponto. Isso sim, o voto do Fux desde o começo, mostrando cerceamento de defesa, e isso é uma afronta a direitos humanos, o foro inadequado é uma afronta aos direitos humanos, e tudo que ele votou hoje até agora fundamenta sim um pedido, uma possibilidade de recorrer a uma corte interamericana como essa de São José. Agora tem um detalhe.
O ministro Flávio Dino, naquela coisa que, ao não reconhecer, por exemplo, a decisão recente da justiça americana, da lei Magnitsky e tudo mais, isso a gente não reconhece. Bom, ele disse que decisões de tribunais internacionais em que o Brasil é signatário são automaticamente aplicáveis no Brasil sem passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se a defesa recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos e ela decidir pela nulidade de algum desses processos, não caberá ao Supremo uma reanálise. O entendimento agora do Flávio Dino. Ou seja, nada como o tempo, né? Nesse caso, o tempo joga a favor. E por causa o voto do ministro Fux é necessário. Foi necessário ter esse tamanho. Desde 2019 que a gente está vendo absurdos no país.